De volta já aqui com Bem Assim, e agora nós vamos conferir mais uma participação, né, do quadro Neuro e Mais aqui no Bem Assim. Mais uma quarta-feira aqui no Bem Assim e com ela o quadro Neuro e Mais, trazendo muitas informações para vocês sobre a neurodiversidade. E aqui ao meu lado já estou com ele, Dr. Rodrigo. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Mara. Bom dia a todos. Um prazer mais uma vez estar aqui para a gente poder aprender e compartilhar o conhecimento para toda a sociedade. Isso é bom demais. E ao lado do Dr. Rodrigo, nosso convidado de hoje, Maicon Jonathan. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado. A gente que agradece a sua participação. Hoje nós vamos falar sobre a importância do acompanhamento terapêutico, né, do acompanhante terapêutico para todo o tratamento do TEA, não é isso, Dr. Rodrigo? Exatamente, Mara. Quando a gente fala em ciência ABA, que é o que há mais evidência científica para tratamento do TEA, associa-se muito ao acompanhante terapêutico, que é aquele profissional que, através da supervisão de um psicólogo, né, com as devidas capacitações, está mais próximo da criança, seja na escola, seja em casa, no parque, no supermercado, no próprio ambiente de clínica também é necessário. Então, o acompanhamento terapêutico tem um papel fundamental nas crianças, principalmente as que têm um nível maior de suporte, nível 3, que exige mais um acompanhamento especializado. Muito bem. Maicon, vamos explicar então um pouquinho como é que se dá o teu trabalho, como é que se dá, né, o desempenho da tua função, o que é que o acompanhante terapêutico faz? A função do acompanhante terapêutico é auxiliar, acompanhar a criança nas suas atividades diárias, né, as crianças com TEA, principalmente nas clínicas, nas escolas e em domicílio também. É muito importante ter o acompanhante terapêutico nessas atividades, porque melhora o desenvolvimento das crianças com TEA, tanto na clínica, tanto na escola e tanto a domicílio. Isso é muito gratificante, você vê o desenvolvimento das crianças todo dia com o acompanhante terapêutico com os outros profissionais. Esse profissional, ele acaba sendo uma ponte, doutor Rodrigo? Exatamente, porque o que acontece? Muitas vezes as crianças têm comportamentos inapropriados e os pais não sabem como lidar. Sim. Então, quando a criança, nível 3 principalmente, passa por uma análise do comportamento, uma equipe analisa todo o comportamento da criança, vê como se trabalha os comportamentos negativos, né, impróprios, e como a gente melhora os positivos, né, os comportamentos que realmente são benéficos, passa isso para esse acompanhamento terapêutico, há um treinamento de uma pessoa capacitada e no momento que há aquele comportamento do dia a dia, o acompanhamento terapêutico aborda, né, a criança, ensina aos pais, mostra como lidar. Então, na verdade, o acompanhamento terapêutico popular AT, né, chama-se de AT, é o que trata a criança no dia a dia. Nas situações às quais elas são submetidas na sua vida diária. Vou no shopping, é muito cheio. A criança desregula, às vezes começa a gritar, começa a ter um comportamento inapropriado. O AT, através daquela análise feita previamente com a criança, do seu comportamento, de forma bem específica, sabe como abordar aquilo. Sabe como abortar aquele comportamento inadequado, como reduzi-lo, né, em situações do dia a dia. Isso ajuda muito a criança a desenvolver. Na prática, a criança nível 2, 3, que tem um AT, né, dando todo aquele suporte, para a criança que não AT, a gente vê que é muito melhor o desenvolvimento, porque tem uma carga horária mais intensiva, de acompanhamento mais especializado. Era exatamente o que eu queria saber, Maicon. Você percebe a diferença, né? Você como AT, percebe a diferença de uma criança que tem esse acompanhamento para a criança que não tem esse acompanhamento com esse profissional? Sim, eu percebo, porque com acompanhamento terapêutico, a criança melhora de 50% a 100%, porque o acompanhamento terapêutico ele já sabe lidar com os sintomas da criança, tipo o desregulamento, que a gente chama. A gente vai lá, contém a criança, regula a criança e ela atende a nossos comandos, entendeu? A gente, como acompanhante terapêutico, facilita o comportamento diário das crianças. Algo, né, que se fala muito quando a gente cita sobre o TEA são os desafios, né? E principalmente aqueles comportamentos mais desafiadores dessas crianças, principalmente. Vocês também ajudam nesse ponto? Sim, com certeza. A gente ajudamos bastante. Porque a gente já sabemos lidar com as situações diversas que a criança, tipo, tem o TOD, que é o desafiador,
a gente vai lá, já sabe lidar com aquela situação, aquele comportamento da criança e a gente chama regular, que é deixar a criança no nível dela bem moderado, bem tranquilozinho. Se a gente conseguir assim, né, traduzir melhor para quem está nos assistindo, é uma cadeia, né, doutor Rodrigo? Né? Uma cadeia, um profissional acaba ajudando o outro e ter mais esse conhecimento sobre mais essa profissão do acompanhante terapêutico e todos os seus benefícios, com certeza vai fazer diferença no tratamento dessa criança, né, desse adolescente. Além do vínculo que é criado, né, com aquela pessoa que está mais próximo da criança, ele passa para toda a equipe o que a equipe não vê. O que aconteceu em casa, aconteceu no parque, na escola, passa o dia a dia da criança para a equipe e a equipe molda melhor o tratamento de acordo com os comportamentos que estão em mais evidência, os comportamentos, seja eles inapropriados, gerando mais dano para a criança, ou os positivos, gerando mais benefício. Então, esse vínculo que existe entre a equipe, criança, pais, família, é muito importante para a criança desenvolver, porque há uma análise melhor da criança e há uma melhor abordagem da realidade, do que a criança é submetida realmente no seu dia a dia. Você acaba também, inclusive, até ajudando nessa comunicação, né? Como o doutor Rodrigo muito bem colocou. Como é que se dá esses, vamos falar assim, relatórios, né, Maicon, que você passa enquanto acompanhante terapêutico para os outros demais profissionais? Sim, com muita, assim, eu falo na minha linha de raciocínio, é com muita alegria, com muita satisfação que eu falo. Tipo, uma criança que é não verbal, aí começa a falar jacaré, tipo, papai, mamãe. Você fica todo dia me emocionando, todo dia me choro, porque ali é gratificante, que eu acompanho e estou vendo o desenvolvimento das crianças. É uma alegria, uma maior satisfação de fazer esse trabalho de acompanhamento terapêutico nessa área do TEA, do autismo. É um passo de cada vez, né, doutor Rodrigo? Até as escolas, os professores falam, depois que a criança teve a questão do AT acompanhando, existe uma melhora, inclusive, na área pedagógica. Sim. As escolas relatam muito isso. E o AT pode, inclusive, estar na escola, auxiliando o ADI, o professor, né, o que chama de mediador também, nessas questões comportamentais da criança. Então, é um link importante para todas as áreas da criança. É onde será aquela base para aquela criança ter aquele vínculo terapêutico e todos que estão em volta ter uma referência de realmente o que a criança está apresentando. Mostrando a evolução, né? Sim. Com certeza um pouco melhor, quando há um suporte melhor. Perfeito. Maicon, eu queria saber, né, essa questão da interação social, realmente ela traz uma melhora para essa criança, principalmente? Com certeza, a criança ela interage com outras crianças que não têm o TEA, elas acabam se envolvendo no colégio, em casa no colégio, porque cada colégio tem que ter um AT, um acompanhante terapêutico, com aquela criança, principalmente do nível severo. Ela acaba se relacionando com os outros com os coleguinhas, porque o AT acompanha nesse diálogo, na terapia, auxilia, né, e fala com a criança para ela interagir com as outras crianças. Isso ajuda bastante, então a inclusão diária do AT com a criança. Por isso que é bastante importante, principalmente criança do nível, de um grau severo, ter um acompanhamento terapêutico que melhora bastante o aprendizado diário na inclusão que tem ali com crianças, professores e alunos, entendeu? Acaba sendo uma melhora na qualidade de vida, né, doutor Exatamente. Rodrigo? E acaba sendo, na escola, sendo um mediador de relações, né? Sim. Que até puxa outras crianças que às vezes se afastam por conta da criança no espectro, com medo, preconceito, tudo que a gente sabe que acontece no dia a dia, e traz essa criança para próximo da criança no espectro e para conhecê-la, né? E ajuda até ao desenvolver de crianças típicas, crianças não estão no espectro, aprendem a conviver com o diferente, a chegar no outro, com aquele mediador de relações. E para a criança no espectro, ajuda a interagir melhor se comunicar, melhor socializar. Então, hoje tem sido uma peça fundamental no tratamento de crianças, principalmente nível 2 e 3 de suporte, a presença do AT, do acompanhamento terapêutico, para que essa evolução seja mais rápida e cada vez com melhor progresso. Um outro ponto também que os papais e mamães desejam, anseiam muito, né, das crianças com TEA é a autonomia. E o AT ele também acaba, né, ajudando bastante nesse sentido. Então, às vezes a gente faz até o papel do pai, né? Sim. Que acaba até os pais, tipo, diz, meu filho atende o seu comando e não atende o comando da gente. Aí rola aquele ciúme, mas só que a gente facilita para os pais, né? A gente pede para ele dizer como é o trabalho em casa, porque às vezes ele trabalha de uma forma, os pais, né? Que a maioria tem cursos em crianças com TEA, e a gente sabe
mediar, né, crianças com pais e acaba fluindo o desenvolvimento da criança. Esse ciúme, doutor Rodrigo, assim, às vezes pode trazer alguma complicação de algum pai, alguma mãe falar assim, não vou mais não querer que ele tenha o acompanhante, porque ele fica, né, obedecendo, interagindo mais com o acompanhante do que com a gente. Mas não é para pensar dessa forma. Né? Jamais, jamais. O importante é a criança desenvolver. A gente tem que baixar o nosso ego e pensar sempre no desenvolvimento da criança. Porque se ele obedece o até hoje, prova que ele pode obedecer o pai, amanhã, o tio e outras pessoas. Sim. Então, assim, isso prova que ele tem uma cognição adequada para que possa compreender os comandos e desenvolver. Né? E tudo que for para melhorar a criança, para que ela tenha ganho, deve ser sempre comemorado, né? Por todos. Verdade. Isso é um ponto, né? Qualquer mínima que seja a evolução tem que ser comemorada, né? Com certeza, temos que comemorar bastante. Coisa boa. Queria que a gente falasse também hoje um pouquinho sobre o ABA, né? Essa ciência aí que tem realmente ajudado a mudar. Talvez você tenha perdido, né? Algum quadro que a gente tenha falado aqui sobre o ABA. Vamos falar então, doutor Rodrigo, explicar? A ABA hoje em dia é a ciência que tem mais evidência científica no tratamento do autismo. Que se chama-se, é porque é em inglês, né? Mas sim, traduzindo seria análise do comportamento aplicada. É muito utilizada nos Estados Unidos. É uma ciência que estuda o comportamento da criança, ela analisa individualmente a criança, ou seja, não existe tratamento de aba coletivo, colocar 10 crianças numa sala, estou aplicando aba, está mentindo para o pai e para a mãe. É uma análise individualizada dos comportamentos da criança, buscando o que é que faz com que aquela criança tenha um processo de descompensar, desregular, crises, a gente analisa. E o que é que faz com que essa criança melhore, evolui ou tenha comportamentos positivos? A gente analisa isso também. A partir disso daí, a gente começa a tratar embasado em reduzir esses comportamentos negativos com técnicas adequadas e reforçar, otimizar ou aumentar os comportamentos positivos. Pelo próprio conceito da ciência, a gente sabe que é individualizada. Porque se no espectro cada criança tem alguns sinais e outros não, né? É amplo a variedade de apresentação, não tem como eu aplicar a mesma ciência ABA, né? as mesmas técnicas, a mesma abordagem para uma criança igual a outra. Né? São abordagens que são diferentes pela própria natureza da análise comportamental aplicada. É algo individualizado. Então, fala-se muito em aba, faço aba. Mas a aba, na sua essência, é uma ciência muito complexa que exige muito estudo. Não é algo simples, né? Tanto é que tem pessoas que têm doutorado em aba, para você ver tão complexo que é. E o modelo americano é o que tem dado mais certo, porque inclui também a capacitação dos pais. Os pais também são treinados a abordar a criança. E assim, um ponto de vista mais para frente, eu acredito que seja hoje o modelo que a gente tem que adotar no Brasil. Por quê? A gente está tendo muito caso de autismo, né, no Brasil e poucos profissionais para lidar. Então, acho que capacitar os pais para abordar as crianças, para que sejam melhores, aprendam melhor, né, de como abordar os comportamentos e ajudar no tratamento é o caminho. Sim. Do que colocar a criança, o centro de terapia é importantíssimo, até para treinar os pais. Mas não só isso, capacitar pais e professores, acho que é o caminho futuro para que a gente tenha uma melhora na abordagem do espectro. Porque realmente não há profissional suficiente para o número de crianças que temos hoje. Assim como o doutor Rodrigo falou, o seu trabalho, Maicon, ele também é bem individualizado? Cada criança, cada adolescente realmente vai ser ali tratado de um jeito? Então, é porque cada criança tem um acompanhante terapêutico. Sim. Lá, porque principalmente é de nível severo. Aí a cada criança é um acompanhante terapêutico com a criança, porque tem que ter esse tratamento só com o AT, porque tipo os pais, o AT a criança acaba se apegando com o AT. Aí, num dia tipo que um AT desse adoece, a criança sente falta, se desregula, xinga, às vezes as que são verbais, aí precisa-se necessariamente de ter um AT individualmente com a criança que tem um nível, principalmente nível severo. Sempre esse acompanhamento individual é o que faz a diferença, né? A gente, vez ou outra, acaba voltando para esse ponto e eu sempre acabo realmente trazendo isso dessa importância, né, doutor Rodrigo? É fato, não existe, até os estudos falam, a proporção para tratar as crianças no espectro é 1 para 1, ou seja, um profissional para uma criança. Isso é estudo americano e europeu que fala, né? Não é opinião pessoal. Então, essa ideia, porque existe muito isso. Então, você terapia em grupinho para socializar. Socializar tem que socializar na escola.
A escola tem os alunos, tem todo mundo. Terapia é local para a criança aprender. Eu falo que terapia tem que ser que nem academia. Se não cansar, não fez direito. Então, a terapia realmente tem que desgastar um pouco a criança. Ela tem que cansar para que ela possa ter o aprendizado adequado. Se não houve o cansaço, o desgaste, a criança não aprendeu o necessário. Então, assim, tem que ser individualizado. Qualquer outra forma que mostre que em grupo não há evidência científica para isso. Muito bem. Para a gente encerrar aqui esse nosso momento, qual é a grande mensagem que fica sobre a importância, né, do acompanhante terapêutico, hein, Maicon? A grande mensagem que eu falo é que é uma grande satisfação, uma imensa satisfação de ser AT, né? Porque o AT é uma peça fundamental para a criança e para os pais. É isso que é a função do AT. A gente somos uma ferramenta importantíssima para as crianças, principalmente com TEA. Com certeza, a gente aprendeu isso hoje muito bem. Doutor Rodrigo, também, né? Vamos lá, ter a palavra do neuropediatra, tá atestando, afirmando isso mais uma vez. Exatamente. Hoje. Crianças no espectro nível 2 ou 3, né? Tem até uma amiga que fala de Salvador, não existe tratamento do nível 3 de suporte, que seria o severo, sem AT. Ela é bem incisiva quanto a isso. Porque realmente, como a própria definição diz, quanto maior o suporte, maior a necessidade de suporte. Então, não há o que discutir nesse ponto. E a gente sabe que o AT na criança no espectro faz a diferença, quando bem indicado. Muito bem. Contatos, redes sociais, por favor. Se quiser seguir, como sempre, né? @Rodrigo Araújo Neuro. Estejam à vontade para a gente poder aprender um pouquinho mais. Maicon, quer deixar também algum contato, alguma rede social? Por favor, fique à vontade. Maicon, com Y e com K-O-N, Maicon, _Lima 3, o Instagram. Muito bem. Obrigada pela sua participação aqui junto Obrigado. com a gente. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. A gente volta a se encontrar na próxima quarta, não é isso? Doutor Rodrigo, muito bem. Obrigada, viu? Bom dia, parabéns. E olha só, pessoal, assim nós vamos encerrando o quadro Neuro e Mais de hoje, mas semana que vem tem mais. Muito bem, na próxima semana tem mais Neuro e Mais na quarta-feira aqui no Bem Assim. Agora, rápido intervalo comercial, porque daqui a pouco, quando a gente voltar, tem muita música, tem muito forró aqui nesse estúdio. Pronto, já dei logo o spoiler. Não sai daí que eu volto já já.